Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de Evangelho no Centro, com a permissão do meu anjo da guarda, da espiritualidade da casa, a gente pede o amparo necessário para essa noite. Para a exposição do Evangelho de hoje, eu escolhi a parábola Vós sois a luz do mundo, aonde vamos encontrar também como a parábola da candeia. Algumas passagens vão trazer desta maneira. Essa parábola, ela está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas para nós compreendermos essa passagem, que ela vai falar muito sobre a palavra candeia, nós temos que entender o significado dela. Senão nós não vamos conseguir compreender a mensagem que Jesus quer nos passar. Então, candeia, no tempo de Jesus, era um vaso geralmente pendurado que produzia luz, que iluminava o ambiente. Então, sabemos que Jesus sempre foi muito próximo das passagens, das explicações da vida física com a vida espiritual, com coisas do cotidiano do povo, para que realmente eles pudessem compreender os ensinamentos. Sabemos que o povo daquela época era muito pouco esclarecido. Então, se Jesus fosse fazer qualquer pregação, qualquer mensagem que ele fosse passar, ele sempre iria procurar aquilo de maior conhecimento do seu povo para trazer a profunda reflexão, que sempre vai ter uma mensagem muito mais espiritual do que física. Porque, lembramos bem, Jesus sempre falou para o espírito imortal, do qual ele sempre foi muito conhecedor. Ele não falava simplesmente para a matéria ou para aquela única existência que estávamos ali, porque ele é o conhecedor das nossas inúmeras existências e das futuras existências. Então ele era sabedor de que todo conhecimento exposto, se não fosse aplicado naquele momento, compreendido daquela forma que precisava ser, ele saberia que futuramente nós iríamos compreender as passagens, como até hoje. Hoje, quando a gente faz as leituras das passagens de Jesus, quantas delas nós ainda temos dificuldades de compreender? Por quê? Porque ainda somos muito matéria, porque não olhamos para as passagens da forma espiritual que Jesus olhava. Mas também precisamos entender que Jesus usou a palavra candeia para explicar sobre a luz do mundo e entender essa fala, quando ele falava, vós sois a luz do mundo. Ele falou isso de várias maneiras para os apóstolos. O que ele queria dizer com vós sois a luz do mundo? Quando Jesus falava dessa maneira, nós já entendemos que candeia era fonte de luz, era uma lâmpada a óleo que era usada para iluminar. Mas ele trouxe essa passagem porque a luz era muito importante naquela época, como é até hoje. Aonde não há luz, há trevas. E sabemos que as trevas, elas complicam, elas não permitem com que a gente enxergue as coisas da melhor maneira. Então a luz é algo importante. Então, como ele falaria de algo importante para a vida espiritual, ele usou uma reflexão e uma passagem que realmente pudesse se fazer compreender. Então vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender a comparação que Jesus faz nessa parábola com a luz. Como eu falei, vamos entender qual foi a comparação que ele quis dizer. Então, sabedores de que somos que a luz ela é muito importante, ele quis dizer que a luz que ilumina é a luz que ilumina nós também. Todos nós temos uma luz interior. A luz interior que nós temos é da inteligência. Quando Deus nos criou para diferenciar nós da espécie dos animais,
que só o instinto basta, Ele nos deu a inteligência. Porque se nós não tivéssemos a inteligência, nós faríamos como os animais. Nós só iríamos procriar, nada mais, e se defender para sobreviver. Nós não. Nós somos providos da inteligência. Quando ele diz a inteligência, Deus diz assim: a inteligência é a luz que iluminou esse vaso de barro. O vaso de barro que ele vai trazer na passagem é o nosso corpo físico. Esse corpo físico é o vaso de barro na simbologia, que daí foi iluminado pelo Espírito imortal. Nós somos conhecedores que o que alimenta essa matéria aqui é a nossa alma. Se não fosse a alma, nosso espírito, nós não estaríamos aqui. Porque só a matéria por si, ela não sobrevive. Ela sobrevive porque existe um espírito iluminando, alimentando esta matéria. E esse espírito é provido da inteligência. Aí vamos pensar, a inteligência nos foi dada para a nossa sobrevivência, com certeza, mas o principal, para nós evoluir espiritualmente, para nós praticar as virtudes. Porque se não fosse esse único propósito de Jesus, nós não estaríamos aqui por outro objetivo. Então, como Jesus chama os seus apóstolos de vós sois a luz do mundo, ele quis dizer, e conhecedor, vocês são conhecedor da vida espiritual. Então, todas as pessoas que são espiritualizadas ou que são religiosas podem ser luz do mundo? Se nós formos analisar a passagem de Jesus, sim. Mas vamos pensar por nós. E nós? Podemos ser a luz do mundo? E se nós podemos, de que maneira? Com certeza nós podemos ser a luz do mundo. Por quê? Quando nós temos a vontade de praticar a bondade e as virtudes que Jesus ensinou, provavelmente nós estamos promovendo luz. E essa luz que a gente quer dizer é a luz da caridade, é a luz da bondade, é a luz da paciência. São essas virtudes que Jesus ensinou. E como a gente gosta de ficar próximo de pessoas que têm essas virtudes. Por quê? Porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos acolhidos, protegidos, amparados. Olha como é diferente de quando nós não temos a luz. Quando nós não temos a luz, na passagem, vai vir o quê? As trevas. As trevas é o lugar frio que te dá insegurança, que te dá intranquilidade. Então, para você ver a diferença que é entre luz e trevas. Por isso ele quis dizer, vós sois a luz do mundo. Então, todas as pessoas que da menor maneira que seja, possa praticar qualquer bondade, qualquer caridade, está provavelmente iluminando, promovendo a sua luz. Mas nessa passagem também, Jesus vai trazer algo muito interessante. A luz, ela é muito importante, sim. Mas nós temos que aprender a desenvolver a nossa própria luz. Porque quando nós dependemos só da luz dos outros, ela sempre vai nos auxiliar. Mas vai chegar um momento em que eu vou precisar da minha própria luz. Como que ele quer explicar nessa passagem, essa fala? É como se eu pedisse sempre para minha mãe orar. Mãe, ora por mim. Ou eu peço para alguém, ora por mim, estou precisando de ajuda. Vai fazer efeito? Com certeza. Mas o que é o principal? Você mesmo orar por você.
que é o momento que você mesmo tem que aprender a acender a sua própria luz. Porque vai chegar um momento na vida em que nós vamos precisar acender a nossa própria luz nessa caminhada. Eu não posso exclusivamente depender somente dos outros para acender a minha luz. Porque muitas e muitas vezes eu vou precisar de amparo, eu vou precisar de consolo, eu vou precisar de ajuda. E se toda vez eu me desesperar e acreditar que eu não tenho a força necessária para me auxiliar e somente os outros têm, eu vou ficar refém do auxílio dos outros. E não é esse o propósito. Jesus sempre falou que nós deveríamos sempre caminhar com os nossos esforços. Faça. Ele sempre deu essa motivação para nós. Então, esses são os conselhos de Jesus. Então, é importante que cada um de nós pudéssemos acender essa candeia. Ele vai trazer na passagem. Entendemos já que é essa luz em nós, principalmente nos momentos de sombras das quais a humanidade vem passando. E nós estamos inseridos nesse processo. Que sombra seria essa da humanidade? Porque cada um de nós temos a nossa própria sombra. Todos nós sabemos a dificuldade que nós temos, que estamos passando, a dor que nós estamos passando, a mágoa que estamos sentindo. Todos nós sabemos. Mas vamos pegar a nível da humanidade. Então, assim, é a sombra da desesperança, do pessimismo, da desilusão, da insegurança. Por isso, Jesus vai reforçar. Precisamos manter essa chama acesa para que ela não se apague. Então, nós precisamos nos iluminar interiormente. O máximo que podemos, para que na hora das dificuldades, na hora da sombra, dos desafios, ela não se apague. Ela vai diminuir, mas ela não pode se apagar. Porque ela se apagando, eu fico na escuridão. E a escuridão, ela vai me proporcionar o quê? Em primeiro lugar, insegurança, medo. É o desafio maior que eu tenho que enfrentar. Então, vamos lá. Acendendo essa candeia vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades que vamos enfrentar e ajudar os outros que ainda não acenderam a sua própria luz. Então, muitas vezes nós podemos auxiliar o outro a acender a sua própria luz. Então, se alguém chegar para nós muito desesperado, muito desanimado, com muita dor, com muita tristeza, com muito medo, não importa qual seja o sentimento que ele carregue, o que nós temos que fazer? Nós temos que acolher, temos que amparar, mas nós temos que encorajar para que aquela dificuldade ele possa enfrentar da melhor maneira que esteja ao alcance dele, sim, com auxílio, mas não deixar que o desespero tome conta, que a revolta tome conta, que a vingança às vezes prevaleça, porque daí nós vamos ter outros desafios. E nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que nessa existência, nessa caminhada, nós já trazemos muitos e muitos desafios e desajustes de outras existências. Estamos aqui no mundo de provas e expiações para reparar as nossas falhas. Porque se nós não tivéssemos falhas, nós não estaríamos no planeta Terra. Estaríamos nos planetas mais evoluídos, celestes. Como nós não estamos, com certeza, todos temos desafios para enfrentar. Então, as dificuldades, elas vão visitar a todos. Mas quando eu tenho a minha luz interior acesa, eu vou enfrentar elas com menos revolta, com mais segurança, com mais fé,
porque quando eu deixo o desespero tomar conta, até de Deus eu duvido. E muitas vezes, em alguns momentos de nossa caminhada, por alguns minutos, nós fraquejamos. Nós pensamos, Deus, será mesmo que você não esqueceu de mim? De tanta dor que estamos passando, de tanta mágoa, de tanto sofrimento. Mas pode ter a certeza que mesmo nós não percebendo, Ele está ao nosso lado. Ele está nos auxiliando. E no momento que nós temos a certeza que isso pode ser possível, nós começamos a nos iluminar novamente. E de que maneira que eu posso me iluminar? Jesus sempre falou do amor. O amor é o sentimento que mais nos alimenta e que mais nos ilumina. Mas quando eu não sei buscar esse amor, eu tenho que buscar através de passagens, leituras, palestras edificantes, livros que possam me trazer um conhecimento, que possam centrar os meus pensamentos. E devagar eu vou novamente me iluminando. E aqui ele traz até na passagem o exemplo da vela. A vela, ela tem que dar luz por ela mesma. E é dessa maneira que Jesus espera de nós. A luz tem que ser dada por nós mesmos. Ela tem que ser alimentada, essa chama, por nós. E como que eu alimento? Na minha espiritualidade. Acreditar no nosso Criador, acreditar nesse ser espiritual, acreditar que realmente eu faço parte dessa criatura. Então, eu estou inserida nesse processo. Então, Jesus acendeu a luz da inteligência no ser humano para nós ser focos espirituais para iluminar todas as pessoas com inteligência e sensibilidade espiritual. Se eu não tiver a sensibilidade, provavelmente eu não acredito na espiritualidade. Muito raramente eu vou acreditar. Aquela pessoa que fica muito focada na matéria, ela acaba não acreditando. Por quê? A inteligência por si só não dá espiritualidade para nós. E ela nos convence de muita coisa. Por quê? Se nós formos analisar a caminhada da história e da evolução, tá? Através da inteligência, muito tempo atrás, nós convencemos que alguns irmãos nossos, por ter cor de pele diferente, eram discriminados. Não faziam parte da criação. E a gente tinha o quê? Inteligência. Só nós não tínhamos o quê? A sensibilidade espiritual. A ponto de achar que esses irmãos não eram filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Como até hoje tem pessoas que acreditam que Deus é branco. Deus não é pessoa. Deus é um espírito imortal, provido de inteligência, de espiritualidade. Jamais Deus seria igual a nós. Quem foi igual a nós foi Jesus, o seu Filho. Então, se Jesus foi Filho do Criador e nós fazemos parte da criação, nós somos filhos também. Então, nós somos da mesma espécie. Então, a inteligência sem a sensibilidade, ela realmente exclui a sociedade. Então, vamos lá. Quando eu tenho a inteligência e preciso aprimorar essa inteligência para a espiritualidade, eu vou encontrar alguns desafios. Mas é possível eu realmente ser a luz e iluminar alguém? Aí na passagem vai dizer: todos temos condições de iluminar, todos temos condições de sermos pessoas de bem. Se eu sou uma pessoa de bem, eu já tenho uma chama acesa. Todos temos condições de julgar menos. Quando eu julgo menos,
eu já estou me iluminando. Porque lembra? Tudo que for virtudes está no caminho da luz. O caminho das trevas é o contrário. Todos temos condições de sermos menos vingativos. Se eu não tenho mais a vingança que prevalece dentro do meu coração, eu já estou me iluminando. Todos temos condições de sermos menos traiçoeiros, menos impulsivos. Então, todos nós temos condições de sermos a luz de alguém. E quando ele fala assim, nós precisamos urgentemente perceber as nossas imperfeições. Quando eu percebo e identifico a minha imperfeição, eu tenho que lembrar, sendo conhecedor da doutrina e acreditar na reencarnação, que provavelmente esse meu defeito foi o meu fracasso do passado. Foi esse defeito que no passado provocou o meu deslize. Então, às vezes foi a falta do perdão, às vezes foi a vingança, foi a traição, foi a discórdia, foi a maldade. Em algum lugar eu tropecei e deslizei. E aquilo ficou registrado no meu espírito. Quando eu reencarno, eu trago o quê? Esse desafio para me iluminar. Então, vamos identificar em nós qual é a nossa tendência maior que precisa ser domada, que precisa diminuir. E é nela que nós temos que colocar as nossas energias necessárias e fazer o exame de consciência. Olha, Tati, tu precisa melhorar nisso. Porque se eu não melhorar nisso, provavelmente vai ser novamente aquilo que eu vou fracassar nessa existência. Então, nós temos que realmente procurar acender essa chama, essa luz interior que está dentro de todos nós. Nós somos uma centelha divina. Já ouviram falar dessa passagem? Todos somos uma centelha divina. Então, todos nós somos luz. Então, vamos observar. Se a nossa luz está meia apagada, sem energia, nós precisamos reacender essa luz. Buscar esse lado espiritual, esse lado religioso, para que realmente ele nos alimente. Eu já falei muitas vezes aqui em outras passagens minhas, que o alimento espiritual é tão necessário quanto o nosso alimento físico, porque o alimento físico vai promover a nossa saúde, o equilíbrio para a nossa caminhada e a nossa existência. Mas o alimento espiritual é que vai promover essa caminhada mais tranquila, mais leve, com mais paciência. Vamos provavelmente trilhar o caminho mais feliz, que é o caminho tão desejado por todos nós. Todos queremos ser felizes, termos paciência, mas nós só construímos esse caminho através do nosso esforço. Como diz, não basta eu querer, eu preciso promover. A atitude tem que partir de mim. Se eu não tiver atitude para procurar me melhorar, provavelmente nada acontece. Então, para essa noite, a reflexão que eu trouxe é essa: vós sois a luz do mundo. É uma passagem bem curta no Evangelho. Se despertar o interesse, vão lá, leiam, porque cada um dos apóstolos trouxeram de uma forma diferente a passagem, mas com a mesma explicação. Porque todos eles, acompanhando Jesus, Jesus promoveu o que dentro deles? A luz. Porque os apóstolos eram pessoas simples como nós. Nenhum deles era dotado de muito conhecimento espiritual. Muitos deles traziam grandes imperfeições
Quem já leu alguma obra espírita, ou mesmo nos evangelhos, vai encontrar Paulo não era duro, não era muito impaciente, eram imperfeições do Paulo. E não foi trabalhando aos poucos e vendo Jesus. Então Jesus não escolheu pessoas perfeitas para caminhar ao lado dele. Ele escolheu pessoas simples que tinham condições, como todos nós temos, de ser luz e de melhorar a caminhada. Então, com a paz do Senhor, espero que todos tenham compreendido, agradeço a presença, a paciência, devolvo a palavra agora à casa para conduzir as outras atividades que teremos.